Heloísa de Carvalho, primogênita de Olavo e declaradamente de esquerda, prestou depoimento na Superintendência da Polícia Federal em 15 de maio. Ela falou sobre uma investigação que está em sigilo e envolve uma jovem de Goiás que frequentou as aulas do guru bolsonarista quando tinha 13 anos. Ela fez acusações graves envolvendo seu irmão, Thales. Vamos ouvir as informações com o nosso Pedro Zambarda aqui no plantão. Boa tarde, boa noite, bom dia, Pedro Zambarda. Boa noite, Ana. Só para avisar para a galera, gatilho aqui de agressão. A gente não vai dar muitos detalhes, mas é um caso gravíssimo, inclusive que está comprovado em áudio. Então, se os seguidores aí do Olavo de Carvalho estiverem assistindo o vídeo, a matéria está razoavelmente embasada. Vocês noticiaram aqui no Meteoro, inclusive, eu gostei bastante do comentário do Álvaro, né, que ele falou a respeito do pânico moral se voltando contra o Olavo. Só que eu fui atrás da história, porque a Heloísa é minha fonte, eu não estava em Brasília no dia que ela prestou depoimento para a PF, mas ela me encaminhou o que, de fato, ela apresentou, porque você não vai para a Polícia Federal tomar um café, né, Ana? Você vai para falar de coisas complicadas. E eu não sei se vocês acompanharam essa história do Thales de Carvalho, é um roteiro meio de filme, assim, porque tem a Polícia Federal, a Polícia do Paraguai e a Interpol. Caraca! O cara, tipo, fez o bingo, assim, das polícias. É um negócio muito maluco, assim. Falta quem? A guarda do Vaticano? Só falta isso, basicamente. Dá uma olhada na primeira matéria, a matéria minha do DCM, que ele tá sendo investigado pela Polícia Federal e ele confessa num áudio, ele tá envolvido no suposto aliciamento dessa menina que teve aulas com o Olavo. Vou usar suposto aqui, gente, porque o jurídico do Meteoro tem que estar vendo essa live, inclusive, mas eu tô me garantindo aqui para evitar problemas. É um suposto aliciamento dessa menina que tinha 13 anos na época que ela teve aulas com o Olavo, e ela se tornou a quarta esposa do Thales. O Thales ele faz parte de um grupo religioso que supostamente eles têm inspiração na religião muçulmana, e ele tem 4 esposas e ele resolveu se casar com a discípula, a ex-discípula do pai dele. E aí, nesse tratamento que ele dá para as mulheres, apareceu um áudio que a Heloísa entregou de uma agressão dele contra a própria filha. Então, o negócio é bem mais grave assim do que insinuar que o Olavo criou uma rede e tal. Agora a gente chega nas provas materiais mesmo do que foi apresentado. Em um áudio recebido com exclusividade por mim, a matéria assinada por mim, inclusive, é o outro freela que eu tenho aqui além do Meteoro, o filho do guru bolsonarista Olavo de Carvalho confessa que agrediu uma das suas filhas e foi acusado pela ex-esposa de ser um espancador. De acordo com Heloísa de Carvalho, esse material foi entregue para a Polícia Federal. Para a PF, a filha de Olavo disse que o Instituto Cultural Lux et Sapienti, o ICLS, criado pelo irmão, teria aliciado mulheres, inclusive menores, e criado uma rede de divulgação de materiais aí proibidos. Eu conversei com a Heloísa, com a advogada dela, que é a Thalita de Camargo da Fonseca, e com outros advogados no mesmo processo, ligados à família do Thales. A gente obteve 10 materiais em áudio, e eu cheguei nesse material que teve, de fato, a agressão. Aí eu vou chegar no roteiro de filme de cinema. No mês de março, a polícia do Paraguai entrou na residência em que o Thales vivia com uma das esposas e uma filha de 14 anos. Essa operação da Polícia Federal no Brasil foi feita em parceria com a Polícia Federal do Brasil. Foi para cumprir uma decisão da desembargadora Lília Mônica de Castro Borges Escher, do Tribunal de Justiça de Goiás, acionada pela família da jovem, que supostamente teria casado com ele, que mora em Catalão, no sudoeste do mesmo estado. Os advogados da família dizem que a jovem começou a ser chamada pelos olavistas quando ela tinha 13 anos e ela integrou nesse ICLS. Hoje ela tem 22 anos, ela já não é menor de idade, mas ela conheceu a entidade depois de participar das lives do Olavo de Carvalho e se tornou a quarta esposa de Thales, mesmo com as tentativas do pai de interromper essa relação. A PF encaminhou um mandado de resgate para a Interpol e essa comunicou às autoridades paraguaias. Resgatada, a jovem foi entregue à Polícia Federal na fronteira com o Brasil e o advogado de Thales de Carvalho, Frank Romualdo Resch, disse que o pai da estudante
a trata como louca e não respeita a autonomia afetiva e religiosa da jovem. De acordo com a Heloísa, que acompanhou essa família, a jovem tem bipolaridade e a ascendência de Tales sobre ela pode ser comprovada com outro áudio, além do áudio que ele aparece agredindo a própria filha, dizendo para ela jogar o celular que ela tinha no rio. Ele diz aqui no áudio, que também está na gravação que eu obtive: não volta para casa com esse celular aí, não. Você sabe que esse celular vai para o lixo, joga no rio antes de chegar em casa, afirmou ele em áudio enviado pelo WhatsApp no dia 14 de março. Para vocês que escreveram um livro sobre Olavo, é muito louco ouvir uma história dessa, né? Pra caramba, assim, que infelizmente a gente teve que se envenenar com os textos dele, né, que são assim, são uma tortura ler aquilo, sabe? As coisas mais escabrosas, assim, que vai muito além, assim, do que a gente via de público. Essa coisa de, Pepsi tem fetos abortados, assim, é folclórico. Isso É superfície. Agora, eu não achava que ia tão longe. Pois é. Ele deixou 8 filhos e 3 desses filhos fazem parte desse grupo que a gente está descrevendo aqui, está sendo investigado pela Polícia Federal. Não é tipo uma investigação de polícia civil de município, o negócio acionou o Interpol no meio. Outra coisa importante, o Tales diz em áudios públicos que ele diz que as mulheres têm que ser submissas, viu, dona Ana? Você aí você é empoderada, você tem que cumprir. Olha só o que ele fala. Não é o primeiro homem que fica incomodado com a mulher que não é submissa. Não, e o legal é que o cara, assim, ele grava, ele sistematiza, ele joga no Telegram esse áudio. É uma coisa, assim, que eu acho muito curiosa, né? Ele fala o seguinte: se a mulher tem um pouco de disposição à coisa, a relação íntima pode ficar boa. Basta ela ter uma boa vontade no começo. Com o homem não funciona assim. Para começar, ele precisa de muito mais coisa do que boa vontade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, certo? Mas ambos fazem um voto para satisfazer o outro. É o voto que está ali. Não tem essa de negar esse ato. Não tem essa de é só se eu quiser. Não é assim. E aí ele diz: a situação é tão absurda que quando você fala o óbvio sobre as religiões hoje em dia, você corre o risco de ser preso, de ser acusado de alguma coisa aí. Tanto no Islã é assim, quanto no judaísmo é assim, como no cristianismo é assim. Quando você for ver os cânones nos sermões dos santos. Você vê, assim, essa ascensão da religião na extrema-direita, ela encaixa direitinho, né, no que o filho do Olavo de Carvalho fala em áudio aí para intimidar a mulher, né? Pois não é novidade também que essa gente usa as religiões, usa as crenças para justificar os seus desejos mais sórdidos, para justificar os seus ódios, para justificar sua sanha por poder. E cai quem acredita, né, nessas pessoas. Porque eles usam a fé das pessoas como uma forma de manipulá-las. Vale lembrar também, né, muita gente não lembra que o Olavo tem todo um passado, eu não sei nem como definir, esotérico. Envolvido com essa questão. O grupo do Tales é inspirado numa tarica islâmica. O Olavo fez parte de uma tarica, ele tem uma questão aí de envolvimento com o ocultismo antes de se converter como cristão. Tem o passado dele público, que vocês exploraram bem, que ele foi astrólogo. Isso aí também então, era só a pontinha do iceberg, né? Coisas muito doidas iam se desenvolver depois, e você vê que ele morreu e não parou. O negócio continuou. A Heloísa deu uma entrevista para o UOL. Tem a matéria do UOL, se você quiser mostrar também, mas eu deixei separado no minuto em que ela fala aí do comportamento do pai dela, só para vocês verem, mas nessa entrevista ela fala, né? Meu interesse é o meu patrimônio no Brasil. E aí, para o UOL, ela falou mais um pouco a respeito da briga pela herança, né? Porque ela foi excluída do testamento depois de fazer todas essas denúncias. Eu tive o privilégio de conversar com a Heloísa desde 2017, quando ela rompe com o Olavo. E aí, desde então, a relação só foi pro brejo, né? Mas o que ela fala é que ela
ela vai recorrer para pagar os 3 milhões. Lembra aqueles 3 milhões que o Caetano Veloso ganhou na justiça? Por ter sido acusado com um crime, envolvendo também menores de idade e tal. Parece que o espólio do Olavo de Carvalho, se a Heloísa pegar pelo menos os bens aqui no Brasil, pode ser usado para quitar essa multa do Caetano. Mas ela falou um negócio legal sobre o pai dela, não sei se você tem o vídeo aí, eu deixei separado no roteiro, e aí tem um bonitinho lá direitinho. Vamos eu acho lá. que é no minuto... 16 e 13 tem aqui, é isso? Ele mesmo, é isso mesmo. Isso aí. Esse segundo. Ô, Heloísa, você rompeu com seu pai em que ano, mais ou menos? Quando foi realmente a 2017. separação? Foi 2017. 2017. Até então a gente tinha um contato frequente, né? Tudo que ele fala aí, que eu não fui criada por ele, o que não falta é provas, né? Tem provas minhas de fotos, inclusive com a família da minha primeira madrasta, Silvana, em Natal, né? Bom, várias provas, né? E qual o motivo? Mas é mais fácil ele negar para, inclusive, tentar justificar ter me tirado da herança. E qual Mas ele é tão absurdo que os filhos do primeiro casamento dele levaram um pouco, né? Ele não foi nem justo com os outros, com todos os filhos, né? Até me tirar, até entendo, né? Por conta dessa desavença e rompimento. Agora, fosse justo, né? Ele se dizia cristão, católico, né? E o cristianismo prega a justiça entre todos os filhos, deixasse aí partes iguais para todos os filhos, e nem isso ele fez. Qual foi o motivo do rompimento? Essa parte Político. é importante. Político. Eu comecei a desmascarar Ana, deixa eu fazer um comentário na só. falácia política. Peraí, diga. A Heloísa estava afiliada ao PT, ela teve desentendimentos dentro do PT, ela está dentro do PSOL, então, e ela diz abertamente que ela fez tudo isso para provocar o pai dela, mas uma aspa só, tipo, as causas são políticas e ficaram profundas com o tempo. Vamos ver juntos. Vamos lá. Né, de quem ele era, que havia aí todo o interesse político nessa união dele com a família Bolsonaro. Eu sempre disse que a maior ligação dele com a família Bolsonaro era o Eduardo Bolsonaro, não era o Bolsonaro, né? Era o Eduardo, e ao longo dos anos isso foi provado, que realmente a maior ligação que ele tinha com a família era com o Eduardo. E eu comecei a questionar, né? A questão do fascismo, a questão da homofobia, do preconceito, do usar a religião para questões políticas, né? E a desmascarar como o Olavo era, né? Que ao longo dos anos todo da vida dele, né? Ele não era nada do que ele pregava. E ele mandou eu calar minha boca, e eu não calei. Ele mandou meus irmãos atrás de mim para calar minha boca, eu não calei. Ele chegou até a perguntar quanto eu queria para calar minha boca. Rapaz. Eu falei, a questão não é dinheiro. Eu não estou fazendo nada por dinheiro. Todas as entrevistas, Thales, que eu dei de 2017 até hoje, eu não ganhei R$1, eu não ganhei um presente, eu não ganhei uma coisa sequer que poderia caracterizar que eu vendi a minha entrevista. Para nesse ponto. Você vê aí que a origem tá lá no pai, né? Uhum. Tá Quanto lá você no quer pai. para parar? Exatamente, exatamente. Quer dizer, existe uma confluência de interesses ali, né? Entre o pai né, e os irmãos que o apoiam ali, né? Os filhos, E né, esses modelos também de curso, né? Esses cursos aí, o fundo religioso. E eu quero pontuar muito bem aqui, gente, que eu não tenho nenhum tipo de... Eu tenho todo o respeito às pessoas que são muçulmanas, a fé muçulmana não tem nada a ver com isso aí. Não mesmo. Agora, as autoridades também têm que investigar se tem indício de crime, se tem indício de algum problema, e aí o Thales que se defenda aí nesse processo, que é a irmã dele, a irmã, o Interpol, a polícia do Paraguai e a Polícia Federal que estão apurando. Então eu trouxe para vocês aí um roteiro de filme
e menos pânico moral, com um pouco mais de provas aí do que tá rolando. Exatamente. A coisa. Muitas histórias a respeito da vida do Olavo e daquilo que ele de fato deixou como legado para o mundo. Essas histórias ainda vão ser descobertas. Fora né, o impacto negativo, né, que todas as ideias dele tiveram na política brasileira. Esses a gente já viu, mas pelo jeito tem muita mais coisa aí para sair, né? E A gente nem entrou nos seguidores, né? A gente tá nos filhos. Vai render muita história isso daí. Espero que sejam investigadas todas muito, muito a sério mesmo. Né, por 1000 motivos aí, entre eles o fato da deturpação da fé dos outros para fazer maldade e as maldades em si que estão fazendo também, né? Vamos lá. Chat, ficamos por aqui, chat, a gente volta em instantes.